Eles nos disseram que a Torre de Babel era uma lenda, um conto moral para crianças, uma história de advertência sobre a soberba humana. Eles nos mostraram imagens de uma torre em espiral, ascendendo aos céus, como se fosse um desenho animado, saído da imaginação de um artista medieval. Mas, e se essa imagem que habita o nosso imaginário coletivo for, na verdade, uma mentira? E se a verdadeira história da Torre de Babel for muito mais intrigante, mais real, mais palpável do que jamais pudemos imaginar? Prepare-se para desvendar um dos maiores mistérios da antiguidade. Porque hoje, no Monte que Fala, vamos desenterrar as provas que conectam a fé à ciência. E vamos revelar que a Torre de Babel não era apenas uma torre, mas sim um monumento à ambição humana, com o endereço certo e provas geológicas que desafiam a narrativa que nos foi contada. Se você é um daqueles que questionam, que buscam a verdade por trás dos véus da história e que anseiam por evidências que unam o antigo ao moderno, então este é o seu lugar. Aperte o cinto e prepare-se para uma jornada que redefinirá o que você pensa sobre a Babilônia. E se você valoriza essa busca incessante pela verdade, já deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma de nossas investigações. A imagem que povoa o imaginário popular da Torre de Babel é, sem dúvida, a mais famosa representação do pintor flamengo, Pieter Bruegel, o Velho, datada do século XVI. Nela, a torre se ergue majestosa em uma espiral quase infinita, com trabalhadores minúsculos em sua base, um testemunho da escala monumental da obra. É uma obra de arte impressionante, mas é também uma fantasia. Uma fantasia que, por séculos, moldou nossa percepção sobre o que a Torre de Babel realmente era. Bruegel nunca esteve na Babilônia, nem tinha acesso a registros arqueológicos. Sua inspiração veio de descrições bíblicas e talvez de sua própria imaginação, influenciada pelas impressionantes catedrais góticas de sua época. Ele nos deu uma torre redonda, em espiral, que se tornou sinônimo da história. Mas a verdade, como sempre, é muito mais fascinante e, ironicamente, muito mais concreta. A Torre de Babel, a real, não era uma torre em espiral. Era um zigurate. Imagine uma pirâmide de degraus, uma estrutura massiva, quadrada, que se eleva em camadas, cada uma menor que a anterior, culminando em um santuário no topo. Essa é a forma arquitetônica dos zigurates, as construções religiosas que dominavam as paisagens da Mesopotâmia. E é exatamente essa a forma que as evidências arqueológicas nos apontam para a verdadeira Torre de Babel. Por que essa distinção é tão crucial? Porque ela nos tira do reino da fantasia e nos lança no solo fértil da arqueologia e da história. Não estamos mais falando de uma pintura medieval, mas de escavações, de tijolos, de fundações. O palco dessa história é a antiga Babilônia, uma cidade que por si só já é um convite ao mistério. Localizada no atual Iraque, às margens do rio Eufrates, a Babilônia foi um dos centros mais poderosos e influentes do mundo antigo. E foi lá, nesse berço de civilizações, que a Torre de Babel, ou o que dela restou, foi redescoberta. A virada do século XIX para o século XX foi um período dourado para a arqueologia. Grandes expedições partiam da Europa para desvendar os segredos do Oriente Médio. E um dos nomes mais proeminentes dessa era foi o arqueólogo alemão Robert Koldewey. Koldewey chegou à Babilônia em 1899, liderando uma ambiciosa escavação financiada pela Sociedade Alemã do Oriente. Seu objetivo era desenterrar a lendária cidade, e ele não decepcionou.
Ao longo de quase 2 décadas de trabalho incansável, Koldewey e sua equipe revelaram as muralhas imponentes da Babilônia, a famosa Porta de Ishtar, o Palácio de Nabucodonosor e, o mais importante para a nossa investigação, as ruínas de uma estrutura colossal que, segundo os textos antigos, era o maior zigurate da Babilônia. Essa estrutura era conhecida como Etemenanque. Etemenanque. O nome em si já evoca uma grandiosidade mística. Significa Casa da Fundação do Céu e da Terra, em sumério, uma língua que precedeu o acadiano na Mesopotâmia. Não era apenas um templo, era um elo, na mente dos antigos babilônios, entre o reino terreno e o divino. Koldewey escavou metodicamente, camada após camada de terra e detritos, até que as fundações de uma estrutura gigantesca começaram a emergir. As dimensões eram impressionantes, uma base quadrada de cerca de 90 por 90 metros. Para se ter uma ideia, isso é quase o tamanho de um campo de futebol. E não era apenas a largura que chocava. A altura, embora não pudesse ser totalmente determinada pelas ruínas, era claramente projetada para ser monumental. Koldewey, com base em suas descobertas e na interpretação de textos cuneiformes encontrados no local, identificou o Etemenanque como o zigurate, dedicado ao deus Marduk, a divindade patrona da Babilônia. Mas, mais do que isso, ele percebeu que as descrições encontradas nos textos antigos de Etemenanque se encaixavam perfeitamente com a narrativa da Torre de Babel. A Babilônia era, afinal, o local onde, segundo o Gênesis, a torre foi construída. E a descrição de uma estrutura que se elevava aos céus, uma casa da fundação do céu e da terra, era intrinsecamente ligada à ambição de tocar o divino. A descoberta de Koldewey foi um marco, conectando a lenda bíblica à realidade arqueológica. Mas a conexão mais impressionante, a prova que realmente cimenta a história bíblica com a arqueologia, reside em um detalhe geológico e de engenharia que a Bíblia descreve com uma precisão assombrosa. Gênesis 11:3, ao descrever a construção da torre, afirma: "E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos, e queimemo-los bem. E tiveram tijolos em lugar de pedras, e betume em lugar de argamassa." Essa pequena passagem, muitas vezes negligenciada, é a chave para desvendar o enigma. Pense por um momento na engenharia de construção da Mesopotâmia. Diferente de outras regiões do mundo antigo, como o Egito ou a Grécia, a Babilônia e seus arredores são predominantemente planícies aluviais. Não há pedreiras, não há grandes depósitos de pedra para construir monumentos maciços, como as pirâmides egípcias ou os templos gregos. O que eles tinham em abundância era barro, extraído do leito dos rios Tigre e Eufrates. E o que se faz com barro quando se quer construir algo durável? Tijolos. A arqueologia na Babilônia confirma isso de forma esmagadora. As ruínas de Etemenanque, as muralhas da cidade, os palácios, tudo é construído com tijolos. Milhões e milhões de tijolos de barro cozido. Isso já é um ponto a favor da narrativa bíblica, que especifica o uso de tijolos em vez de pedras. Mas a segunda parte da passagem é ainda mais reveladora. Betume em lugar de argamassa. Betume, piche, asfalto natural. O que é o betume? É uma substância viscosa, preta, rica em hidrocarbonetos, que brota naturalmente do solo em certas regiões. E onde é que esse asfalto natural é encontrado em abundância? No Iraque. A Mesopotâmia, especialmente a região sul, é rica em depósitos de betume, que afloram a superfície em forma de poças e riachos escuros. Os antigos mesopotâmios descobriram muito cedo as propriedades adesivas
e impermeabilizantes do betume. Eles o usavam para calafetar barcos, impermeabilizar cestos e, crucialmente, como argamassa para seus tijolos. Imagine a cena: os trabalhadores babilônios, imersos no calor escaldante do deserto, não tinham à disposição a cal e a areia para fazer a argamassa que conhecemos hoje. Em vez disso, eles aqueciam o betume, transformando-o em uma pasta pegajosa e escura, que era então usada para unir os tijolos. Era uma solução engenhosa, adaptada aos recursos locais e incrivelmente eficaz. A Bíblia, portanto, não apenas acerta na matéria-prima principal, tijolos em vez de pedras, mas também na tecnologia de ligação, betume em vez de argamassa. Essa não é uma generalização, é uma descrição específica e precisa da engenharia civil mesopotâmica. É uma prova geológica, uma prova de materiais que conecta diretamente o relato de Gênesis com as práticas construtivas da antiga Babilônia. É como se o texto bíblico tivesse um conhecimento íntimo dos métodos de construção daquela época e lugar, algo que seria difícil inventar sem um mínimo de base factual. Essa precisão é um dos pilares mais fortes que sustentam a historicidade da Torre de Babel. Mas a história não para por aí. Além das fundações desenterradas por Coldewey e da evidência geológica do betume, existe uma confissão histórica que corrobora o relato bíblico de uma obra inacabada. Essa confissão vem na forma de uma estela, uma pedra com inscrições e desenhos, datada do século VI a.C., durante o reinado de Nabucodonosor II, um dos mais poderosos reis da Babilônia. Essa estela, conhecida como a Estela da Torre de Babel, ou Estela de Nabucodonosor, é um artefato extraordinário. Ela não apenas retrata graficamente a estrutura de um zigurate, não uma torre em espiral, mas também contém uma inscrição cuneiforme que é de tirar o fôlego para qualquer um que investiga a história bíblica. Nela, Nabucodonosor II, em sua própria voz real, descreve a restauração e conclusão do Etemenanque. A passagem mais reveladora da estela diz, em essência: Etemenanque, o zigurate da Babilônia, foi abandonado pelos antigos. Eu terminei de construí-lo. Eu o elevei ao céu, consolidando sua fundação na terra. Essa é uma confissão histórica de peso. Nabucodonosor II, que reinou séculos depois do período em que a Torre de Babel é tradicionalmente datada no Gênesis, reconhece que a torre original foi abandonada pelos antigos. Ele não a construiu do zero. Ele a retomou, a completou, elevando-a novamente à sua antiga glória. Essa declaração é um eco direto da narrativa bíblica em Gênesis 11:8, que diz: Assim, o Senhor os dispersou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. A obra foi interrompida, abandonada. O relato de Nabucodonosor não apenas confirma a existência de um grande zigurate na Babilônia que foi abandonado em algum momento, mas também se alinha perfeitamente com a ideia de que a construção foi interrompida antes de sua conclusão. Séculos se passaram, e o rei babilônico se propôs a terminar o que seus predecessores não conseguiram. A estela de Nabucodonosor é mais do que uma peça de museu. É uma peça-chave no quebra-cabeça da Torre de Babel. Ela nos oferece uma perspectiva inestimável, vinda diretamente de um dos principais atores da história mesopotâmica, confirmando que a história de uma grande torre na Babilônia, iniciada e depois abandonada, não era apenas um mito bíblico, mas uma parte reconhecida do passado da própria Babilônia. Então, o que tudo isso nos diz? A Torre de Babel não é uma lenda. É uma estrutura real, com um endereço conhecido no Iraque, na antiga Babilônia.
Suas fundações gigantescas foram desenterradas por arqueólogos como Robert Coldewey, revelando uma base de 90 por 90 metros. A engenharia descrita na Bíblia, com o uso de tijolos e betume, é confirmada pela geologia da região e pelas práticas construtivas da Mesopotâmia, onde a pedra era escassa e o asfalto natural abundante. E a confissão histórica do rei Nabucodonosor II, gravada em sua estela, de que a torre original foi abandonada pelos antigos e por ele terminada, é o golpe final que conecta a narrativa bíblica de uma obra interrompida com a história secular. A Torre de Babel foi, de fato, um zigurate, uma pirâmide de degraus, uma maravilha da engenharia antiga, construída com a ambição de alcançar os céus, ou pelo menos, de se conectar com o divino de uma forma nunca antes vista. Ela representa a audácia humana, a capacidade de organização e a busca por um propósito maior, mesmo que esse propósito fosse, aos olhos divinos, um ato de soberba. A história da Torre de Babel nos mostra que o passado, muitas vezes envolto em lendas e mistérios, pode ser desvendado através da arqueologia, da geologia e da análise cuidadosa de textos antigos. Ela nos lembra que muitas das histórias que consideramos mitos podem ter raízes profundas na realidade, esperando apenas que as evidências sejam desenterradas e interpretadas corretamente. A verdade nem sempre é o que nos contaram, mas está lá, esperando para ser descoberta. E é essa a nossa missão aqui no Monte que Fala: desvendar os segredos ocultos da história, sempre com lógica, mapas e provas tangíveis, conectando a fé com a ciência. Se essa investigação despertou sua curiosidade e te fez questionar o que você sempre soube, então nossa missão foi cumprida. Mas a jornada não termina aqui. Há muitos outros mistérios esperando para serem revelados. Se você se sente parte dessa busca pela verdade, se você valoriza a investigação séria e a apresentação de provas que unem o antigo ao moderno, então não deixe de se inscrever no canal Monte que Fala, ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas descobertas e compartilhar este vídeo com aqueles que, assim como você, buscam ir além das narrativas oficiais. Deixe seu comentário abaixo com suas impressões e o que mais você gostaria de ver investigado. Sua participação é fundamental para continuarmos desenterrando os segredos que foram esquecidos ou alterados pela história tradicional. Até a próxima revelação!